Canal Pastor André Mota. Seja bem-vindo. Creio que essa noite o Senhor tem preparado para que sejamos edificados na sua palavra. Deus tem uma palavra no nosso coração, amém? Você está pronto para ouvir a palavra do nosso Deus? E você que nos assiste pelo Facebook ou pelo Instagram, seja muito bem-vindo. Certamente o Senhor vai falar com você, com a sua família. Se você puder reunir agora a sua família aí na sua sala, para ouvir o que Deus tem para falar, com certeza haverá edificação em toda a sua casa, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de edificar a vida do homem. Eu quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Que diz assim a palavra, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler novamente, queridos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão precioso, em que estamos nessa noite de sábado, reunidos em amor, em unidade, para cultuar o seu nome, que é santo, que é bendito, que é lindo e que é eterno. Louvamos ao Senhor por estarmos aqui em unidade, adorando juntamente com o Ministério Manancial. Somos gratos ao Senhor, Pai, pela presença tão gloriosa do Espírito Santo que já está neste lugar, fluindo através dos louvores, das canções que já foram aqui ministradas ao Senhor. Ó Deus, nós pedimos agora, fala ao nosso coração através da sua palavra, não somente com aqueles que estão aqui de forma presencial, mas aqueles que estão assistindo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube. Ó Deus, que o teu Espírito traga paz, consolo, revelação, para que saiamos daqui plenamente edificados pelo poder da sua palavra, porque só ela tem o poder, ó Deus, de trazer ao nosso coração paz, de trazer ao nosso coração tranquilidade, serenidade. E nós te pedimos, fala, Senhor, porque estamos aqui para ouvir a sua voz. Amém e amém. Você pode se expressar aplaudindo o nome do Senhor bem forte. Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, e Ele é digno de toda adoração. Amém? Você pode tomar o seu assento. Como é bom, amados, poder estar aqui. Como é maravilhoso poder estar adorando ao Senhor em unidade. O Salmo 133, ele retrata muito bem isso, não é verdade? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Lá no final desse texto, o Senhor termina dizendo, porque ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Então, aonde habita
esse entendimento, esse espírito de unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então sobre este lugar está a bênção do Senhor, porque estamos aqui reunidos com o único propósito de adorar a Jesus. Então está se cumprindo essa palavra hoje aqui, um povo reunido para adorar, um povo em unidade, reunido para adorar Jesus. Então certamente bênçãos sem medida serão aqui liberadas. Quem entrou aqui enfermo, você nem precisa esperar o final desse culto para ser curado. Seja curado agora mesmo, em nome de Jesus. Aí na sua casa, Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, seja curado para a glória do Senhor. Meus amados, e falando sobre igreja, unidade da igreja, essa palavra igreja, você não vai encontrar no Antigo Testamento, não é? O Antigo Testamento, a igreja de Jesus era o mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos. A igreja era o mistério de Cristo, o mistério de Deus, que estava para ser revelado no tempo oportuno. E agora nós temos uma declaração tremenda acerca da igreja de Jesus. A palavra igreja significa um povo chamado para fora. Um povo chamado para fora. Esse é o significado da palavra igreja. Nós fomos separados, chamados de um sistema mundano, corrupto e caído, que é o mundo em que habitamos, esse sistema corrompido. Nós fomos chamados por Cristo, nós fomos escolhidos e chamados para viver uma nova vida, em novidade de vida. Paulo explica isso ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Portanto, se já estáis em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós fazemos parte desse povo, nós somos esse povo separados pelo Senhor. E Jesus, ele faz uma declaração aqui sobre a igreja, sobre nós. Ele diz assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero analisar cada palavra dessa parte B do versículo, a parte final do versículo, que nós vamos nos prender mais aqui nessa palavra. O interessante é que Jesus usa uma palavra de construtor, uma palavra muito utilizada na construção civil. Edificarei. Isso aqui fala de construir. Edificar é o mesmo que construir. Jesus está dizendo: eu vou construir uma igreja, eu estou edificando uma igreja. Ele é o construtor. Irmãos, ele é o cabeça da igreja, o idealizador da igreja. Ele sonhou com isso, ele sonhou com cada um de nós. Então a igreja é um projeto de Deus. O Senhor, quando vier arrebatar o seu povo, quando ele vier buscar o seu povo, ele não vem, queridos, buscar uma associação, uma ONG, ainda que sabemos de toda a importância de uma associação, de uma ONG. Mas Jesus vem para e exclusivamente para a sua igreja. Amém? É um povo diferente, é um povo seleto, um povo especial, que nós somos chamados da menina dos olhos de Deus. Então ele disse: eu edificarei a minha igreja. Edificar está aqui no sentido de construir.
E o Senhor não constrói nada errado. Ele não projeta nada errado. Nada nos planos do Senhor podem dar errado. Está escrito em Jó 42:2. Está escrito: Senhor, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É essa conclusão que Jó chega ao final de uma grande experiência que ele viveu em Deus. Ele declara: eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A igreja faz parte, é o principal projeto de Deus na terra. A igreja é um instrumento pelo qual a pregação do evangelho acontece. É através da igreja que o plano de salvação, que começou lá no Éden e foi consumado na cruz do Calvário, essa palavra, ela tem a possibilidade de ser anunciada através da igreja, através de nós. Então esse projeto chamado igreja é um projeto lindo, perfeito, maravilhoso. Amém, queridos? A gente ouve muita gente falar, e muitas vezes nós mesmos caímos no engano, no erro de achar: meu Deus, nós estamos nos últimos dias e a igreja não está pronta, não é? A gente fala muito isso. A igreja talvez não esteja preparada para subir, a igreja está assim ou está desse jeito. Não, queridos, isso é um grande engano nosso. A igreja está pronta, a igreja está preparada. A igreja de Jesus, ela já está de vestes brancas, como diz a letra daquela canção do Theo Rubia, não é? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Amém? Quem conhece essa canção? Eu tenho orado com essa canção esses dias, eu tenho escutado essa canção. O Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração através dessa canção. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, agora eu estou só te esperando. Irmãos, a igreja está pronta, a igreja está preparada. A igreja não é prédio, igreja somos nós, igreja são pessoas. O problema que nós chamamos: a igreja não está pronta, a igreja não está preparada, é porque nós nos referimos àquilo que não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus está pronta, a igreja de Jesus está preparada. Ele tem uma porção de salvos espalhados pelos quadrantes da terra. Há uma porção em Tucuruí, há uma porção no Brasil, há uma porção de salvos na América do Sul, na América Central, na América do Norte. Há uma porção da igreja na África, há uma porção da igreja na Europa, na Ásia, na Oceania. Há uma porção dos salvos espalhados pelo mundo todo. E os salvos não é uma instituição religiosa. Eu não estou falando de um CNPJ, eu não estou falando de um prédio, eu estou falando de pessoas cujo caminhar, cujo andar reflete as características da igreja. Amém? A igreja está pronta, a igreja está preparada, e eu estou declarando isso, que você é a igreja. Você está pronto, você está preparada para subir com o noivo. Então quando a palavra diz: eu edificarei, nós estamos falando de um Deus que não é irresponsável, que não erra nos seus projetos, nos seus planos, que não é pego de surpresa. Então se ele disse: eu vou edificar, eu confio na palavra dele. Ele sabe edificar, ele sabe construir, ele não perdeu o controle. Às vezes o vento pode soprar, às vezes nós tememos, porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos, e nós sentimos medo, nós sentimos calafrio. As provas, elas sobrevêm, o vento sopra contrário, mas há um Deus que disse: eu edificarei a minha igreja.
Como é bom saber que ele falou isso. Como é bom saber que há esse texto na palavra. Há um Deus responsável. Há um Deus que cuida. Há um Deus que sustenta tudo e que não perdeu o controle de nada. Edificarei. Ele sabe edificar. Ele sabe construir. Ele sabe os materiais que ele está colocando, os tijolos que ele está colocando. Ele sabe. Amém? As pedras que ele está lançando. O edifício espiritual chamado igreja que ele está construindo. Que Paulo diz que nós somos essas pedras espirituais que compõem essa linda construção chamada igreja. Ele disse: eu edificarei. Agora observe que nessa frase ele está usando um artigo definido. Artigo definido. Edificarei a minha igreja. Diga a. Não é as no plural. Artigo definido, singular. Edificarei a igreja é singular. A igreja é única. Única. Amém. Nós temos no ato do processo da crucificação de Jesus, quando os soldados, eles rasgaram as vestes de Jesus, e até que chegaram no ponto que tinha agora a túnica. A túnica era muito caro, era um tecido precioso, nobre, a túnica de Jesus. E a palavra diz que eles tentaram rasgar essa túnica, eles tentaram dividir essa túnica, mas não deu certo, porque ela não tinha costura. E os evangelhos são enfáticos em dar esse detalhe, que não havia costura, não havia emenda, era uma peça única, completa, a túnica de Jesus. Eles não conseguiram rasgar, eles não conseguiram dividir. Então a Bíblia diz que eles lançaram sortes para saber quem ia ficar com a túnica de Jesus, porque era uma peça que não dava para rasgar, que não dava para dividir. Essa túnica, irmãos, que estava sobre o corpo de Jesus, ela fala muito sobre a igreja. A igreja de Jesus é única. Única. Ela é única. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, nós vamos ver o Senhor se revelando às 7 igrejas da Ásia. E o interessante é que cada cidade é identificada, reconhecida com a nomenclatura. A igreja que está em Éfeso, por exemplo, ele não fala no plural, as igrejas que estão em Éfeso, não, ele chama a igreja de Éfeso, escreve. Quando o Senhor olha para Tucuruí, ele não vê as igrejas de Tucuruí, ele vê a igreja de Tucuruí. A igreja de Tucuruí, ela é única, irmãos. A igreja de Jesus é única. Não existe igreja grande, igreja pequena. Somos nós que colocamos esses adjetivos, mas os céus não chamam a igreja grande, igreja pequena, nunca, porque a igreja é única. É única, é única. A igreja. Edificarei a, é singular. Nós somos um único povo. Nós somos uma única igreja que estamos caminhando para morar no céu, para povoar o céu. Então, se você se entristece, eu preciso também sentir a sua dor. Se você se alegra, eu preciso também me alegrar com a sua conquista, com a sua vitória, porque nós somos um. Diga, nós somos um. Jesus falou a minha igreja. Uma outra coisa a observar:
depois do artigo definido singular, a palavra diz ainda que ele usa agora um pronome pessoal. Minha. Pronome possessivo. Diga pronome possessivo. Minha. Isso aqui revela posse. A minha Bíblia. Minha Bíblia. Minha casa. Meu carro. Minha moto. Minha roupa. Meu sapato. Possessivo. Eu estou revelando que eu tenho posse daquilo que eu estou falando. É minha. Amém? Minha. Às vezes nós falamos de forma carinhosa. Eu sei que não é de forma maldosa. A gente fala carinhosamente, a minha igreja, não é? Eu vou para a minha igreja. Tal evento vai acontecer na minha igreja. A gente fala carinhosamente, mas a gente não tem uma igreja. A gente não é dono da igreja. O único que pode declarar literalmente essa palavra minha é Jesus. É dele, nós somos dele, irmãos. Nós pertencemos a ele. Edificarei a minha. Nós temos um dono. Nós somos propriedades exclusiva do Senhor. A minha igreja. Você sabia que você tem um dono? A palavra diz que quando Saulo de Tarso, Atos dos Apóstolos capítulo 9, ele recebe a autorização do sumo sacerdote em Jerusalém para perseguir a igreja que está em Damasco. E Saulo sai respirando ameaças de morte contra a igreja. E no caminho para Damasco, ele tem um encontro com o dono da igreja, o cabeça da igreja, o líder da igreja. Ele se revela para Saulo. A palavra diz que ele caiu por terra. Saulo caiu por terra. E ele ouve uma voz e ele pergunta: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Quem se torna adversário da igreja, está se tornando adversário de Cristo. Aquele que tentar tocar na igreja, toca em Cristo. Aquele que quiser macular a igreja, está mexendo com Cristo. Aquele que bate na igreja, bate em Cristo. Aquele que fere a noiva, está ferindo a Cristo. E ele vem tomar as dores agora com Saulo e diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento Saulo, ele não tinha revelação de quem era Jesus, mas ele estava perseguindo a igreja de Jesus, o corpo de Cristo na terra. Então a palavra diz que ele agora é orientado a entrar na cidade. Ele é guiado por uma pessoa. E ele recebe uma cegueira naquele momento. E depois de 3 dias que ele orou, que ele jejuou, que ele se arrependeu, ele recupera sua visão e se torna o maior pregador aos gentios. O homem que escreveu metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Paulo escreveu 13 cartas. Jesus está dizendo aqui: eu edificarei a minha igreja. Nós somos dele. Amém, queridos? Nós pertencemos a ele. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno. Portas aqui fala de saídas.
de coisas que saem projetadas, coisas que são enviadas do inferno com uma direção, com um alvo, com um objetivo. Ele está dizendo que as portas do inferno, as saídas do inferno, aquilo que é direcionado pelo inferno contra a igreja, não prevalecerá. Ele afirma isso, ele garante isso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não está dizendo que são pessoas. Ele não está falando que são alguém. Ele está dizendo as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E hoje nós estamos no ano de 2021. 2 milênios se passaram, mais de 2 milênios se passaram. E a prova que essa palavra tem veracidade, se cumpre, é digna de toda aceitação, é que ao longo da história, a preservação da igreja na terra é a prova de que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Desde os primórdios, a primeira igreja, a igreja do primeiro século, os imperadores romanos que cerraram os nossos irmãos no meio, decapitaram os nossos irmãos, cortavam a cabeça, outros foram jogados dentro de azeite fervendo, outros foram amarrados pelo rabo dos cavalos e arrastados pelas ruas cheias de paralelepípedos de Roma, morriam dilacerados, cortados. Outros foram usados como tochas, colocavam combustível, amarravam os nossos irmãos e colocavam combustível sobre eles para iluminar o jardim de Nero. Muitos irmãos morreram dessa forma. Mas quando eles matavam um cristão, quando eles tiravam a vida de um cristão, no outro dia o Senhor levantava milhares, que inspirado na fé, na lealdade daquele que morreu como um mártir, o Senhor levantava uma outra multidão, decidido a morrer pela mesma causa, a causa do evangelho. E quanto mais perseguiram a igreja, mais ela cresceu, mais ela se multiplicou. Aliás, foram em momentos de maiores crises que a igreja de Jesus mais se desenvolveu. Então, crise, oposição, levantes do inferno contra a igreja é sinônimo de crescimento. Quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja é confrontada, quanto mais a igreja sofre oposição, quanto mais a igreja passa por momentos de crise, maiores são os níveis de crescimento que ela alcança em Deus. Porque o cabeça da igreja, o líder da igreja, o edificador da igreja declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu quero finalizar declarando que o Senhor olha para essa igreja local. Eu tenho acompanhado, irmãos, hoje a internet nos possibilita, não é? De acompanhar os cultos, as programações. E eu tenho visto aqui uma igreja saudável, que caminha no princípio da palavra. Uma igreja que tem tido a preocupação de cuidar dos pequeninos.
Nós temos acompanhado as criancinhas aqui se reunindo para cultuar ao Senhor. No culto das crianças aqui no sábado à tarde, nós temos visto essas mesmas crianças no centro da cidade. Hoje, almoçando com o pastor André, a gente falava sobre isso. As netinhas dele, da pastora Marta, evangelizando, entregando folhetos bíblicos com mensagem bíblica. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Jesus pode voltar amanhã ou até hoje, mas se Jesus ainda demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, há uma geração sendo levantada aqui por essas crianças. O Espírito Santo já está forjando nessas crianças um espírito evangelístico, o espírito profético. O Senhor está forjando e levantando uma geração, aleluia, que vai segurar a tocha. Porque a igreja vive um revezamento. Uns estão partindo, mas outros estão segurando a tocha. É uma corrida de um revezamento. Alguém está correndo, mas está passando a tocha para o outro. Tem muitos irmãos partindo para a glória. Muitos pastores estão partindo, mas eles estão deixando a tocha. Alguém está segurando a tocha, está correndo com a tocha, está mantendo o avivamento. E eu vejo essas crianças evangelizando, pregando o evangelho. Nós temos visto aqui adolescentes e jovens aqui louvando, adorando, servindo ao Senhor. Nós temos visto aqui os casais se reunindo, a igreja nas ruas, a igreja pregando, a igreja evangelizando. Nós temos visto a igreja em oração, clamando, orando, aprendendo a palavra. Nós temos visto aqui a mão do Senhor está presente aqui nesse lugar. Quando uma igreja caminha por princípio, ela não tem que temer nada. Ela não precisa temer nada. Uma igreja que anda por princípio, ela só precisa perseverar em seguir o Senhor. E todas as outras coisas é Deus, é o Senhor que acrescentará. É Ele que vai fazer, irmãos. É Ele que opera maravilhas. Ele que nos surpreende. Ele que faz o que nós não temos condições de fazer. Ele que age, Ele que move, é Ele que peleja, é Ele que guerreia. Então o Senhor está olhando para essa igreja local. Fique em pé nesse momento. O Senhor está olhando do céu para essa igreja local. E nessa noite Ele está trazendo graça, unção, alegria, fortalecimento. Ele está trazendo, irmãos, ânimo, perseverança, disposição. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está levantando homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, casais, famílias inteiras que estarão apresentando ao Senhor: Senhor, nós queremos viver o teu propósito para essa cidade. Nós queremos continuar cumprindo o nosso propósito para essa cidade. Amém, irmãos? Você sabe, Deus, Ele tem me dado uma palavra esses dias, que a mesma palavra do tio de Esther, Mardoqueu, o que ele fala para sua sobrinha Esther, quando ela é posta como rainha. Esther, uma moça formosa, bela, e agora ela estava ocupando uma função de rainha. E aquele tio, ele mostra qual o propósito daquela posição. Deus havia colocado Esther não para a sua glória, não para massagear o seu ego, não para a sua vaidade. Não, havia um propósito eterno, havia um propósito nobre naquela posição. E ele então diz assim: foi para um tempo como esse que você foi levantada.
E a cada dia eu me convenço mais pelo Espírito que eu fui levantado a pastor para um tempo como esse. Eu não tenho dúvida disso. Eu fui levantado a pastor exatamente para um tempo como esse que nós estamos vivendo. E eu tenho falado sobre isso. Se você é um advogado, foi para um tempo como esse que você foi levantado advogado, para você advogar causa de pessoas que não tem como pagar os seus honorários. Você defendeu o direito da viúva, do órfão, daquele que não tem voz e daquele que não conhece os seus direitos. Foi para um tempo como esse que você foi levantado advogado. Se você é um grande empresário, saiba, foi para um tempo como esse que Deus te deu com abastança e te colocou como empresário, para socorrer o aflito, para tirar a fome do necessitado, para ser bênção naquele que não tem nada, para que o seu coração se dilate em compartilhar com aquele que está passando por lutas. Foi para um tempo como esse que você foi levantado a empresário. Saiba disso. O Espírito Santo, ele já sabia, o Senhor já sabia que a nossa geração passaria por essa turbulência que o mundo está passando. O Senhor não é pego de surpresa. Nós poderíamos ter nascido na geração de Noé, mas não nascemos. Nós poderíamos ter nascido e vivido a geração de Abraão, mas não nascemos na geração de Abraão. Nós poderíamos ter vivido na geração de Moisés, de Josué, dos profetas, de Jesus. Poderíamos ser contemporâneos de Paulo, de Pedro, de João, da igreja primitiva, dos pais da igreja, dos irmãos da reforma protestante. Não foi essa a nossa geração. Aprove a Deus que vivêssemos essa geração. Nós fomos levantados para esse tempo. Igreja de Jesus, se levante. Igreja de Jesus, ouça a voz do Senhor. Ele está dizendo: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja como sábio construtor. Ele está lançando, ele já lançou fundamentos, ele já lançou tijolos, pedras. Ele está preparando um lindo edifício, uma linda casa. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem, jamais poderão prevalecer contra ela. Obrigado por assistir esse vídeo. Curta, compartilhe e continue nos assistindo. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e nos siga nas redes sociais. Um grande abraço e um beijo no coração. Tchau!